qual é a sua primeira memória da ditadura? A primeira memória talvez seja a memória mais desagradável que eu tive na minha vida. Foi a prisão do meu pai. O meu pai foi preso precisamente na véspera do aniversário da minha mãe. A PIDE era uma polícia do Estado que perseguia as pessoas quem fosse contra o regime. Era literalmente cortar vozes a quem já tinha pouca voz. Então é literalmente que perder esperança em quem tinha a voz para falar sobre as suas visões e sobre a sua opinião. Isso foi uma violação clara dos direitos humanos. Não é correto só por uma pessoa ter uma opinião diferente que deva ser perseguido. Que eu acho que é tão estúpido a censura, é tão contraproducente. O meu pai era um homem muito culto. Era uma pessoa não muito expansiva em termos dos sentimentos. Aliás, tínhamos que ser um bocado contidos. Não podíamos ser bruscos. Eu com o meu irmão, de vez em quando levávamos assim, uns ralhetes, porque quando respondíamos mais torto um ao outro, ele não gostava. Era muito rigoroso, às vezes connosco, às vezes um bocado mais. Era uma pessoa que gostava imenso de ajudar os outros, que sempre lutou pela justiça, pela igualdade. Os meus primos, quando recordam o meu pai, é sempre o tio Frederico. E lembras-te daquelas brincadeiras que o tio Frederico fazia? Porque o meu pai, punha-se quase ao nível deles. Tinha um sentido de humor, talvez nonsense. Uma das coisas que eu adorava era ir às compras com ele, na altura de Natal. Íamos aos grandes armazéns do Grandela, que já não existem, e tinha manequins. E o meu pai passava por eles com ar cerimonioso e cumprimentava como estava Vossa Excelência. Era engraçado, e depois íamos para a Baixa de Lisboa e andávamos de um lado para o outro, porque, tínhamos que comprar os presentes, mas os presentes sempre muito económicos, tinha que ser muito económico. E, portanto, ele era capaz de fazer quilómetros para encontrar uma coisa que fosse, na altura, 25 tostões ou 5 escudos mais barato. O pai foi preso precisamente na véspera do aniversário da minha mãe. Minha mãe fazia anos a 11 de julho, eu fui presa a 10. Era mau porque íamos a pé para Caxias, para a prisão, que é uma ladeira horrível de se subir. De tal forma que também com o cansaço a minha mãe ficou com tuberculose. E aí foi mais difícil porque me puseram fora de casa, porque era contagioso. Acho que foi um bocado mais difícil para mim sair, deixar a minha mãe e ir para casa, se bem que eu me dava bem com os tios e com os amigos, para casa de quem eu fui, mas custou muito, isso custou muito. Para falar com o meu pai, para comunicar com ele, havia cartas, sendo que essas cartas eram lidas pela polícia. Elas iam fechadas, iam pelo correio, portanto iam com selo, eram todas lidas e carimbadas. Tantas que eu enviava para o meu pai, como as que o meu pai enviava para mim, para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu avô. Todas as cartas eram lidas e carimbadas e, portanto, não se podia dizer qualquer coisa que fosse fora do normal. E quando se dizia uma coisa mais fora do normal ou alguma piada assim subreptícia, as cartas ficavam retidas e, portanto, nós não as recebíamos. Com o regresso do meu pai a casa foi
foi engraçado e ao mesmo tempo foi o reabituar a ter um pai em casa. Lembro-me que era de noite, foi ao fim do dia. Lembro-me, e acho que ainda consigo sentir, era o cheiro. As roupas durante muito tempo tiveram cheiro a fumo, apesar de lavadas. Também foi um bocado preocupante porque o meu pai durante muito tempo não conseguiu arranjar emprego. Pronto, e portanto era vê-lo a responder a anúncios, muitos anúncios, a fazer montes de testes psicotécnicos, pronto, dizer que não, que ainda não, que não havia resultados, que não tinha emprego. Meu pai teve acesso a essas cartas censuradas, eu penso que foi em 97, só que ele resolveu ir à Torre do Tombo pesquisar os documentos que lá estavam sobre ele, e que eram muitos. Mas e sabe porque é que o seu pai quis ir nessa altura? Não sei porque é que ele foi só nesta altura, não sei, 97. Foi depois da morte da minha mãe. Talvez. Esta aqui acho foi uma das cartas com que a PIDE não deixou chegar às mãos do meu pai, da minha mãe para o meu pai, a dizer: continuam a chegar-me de todos os lados provas de amizade e desgosto de saberem aí, mas ao mesmo tempo de confiança e estima pelo teu caráter, que me consolam imenso e que me têm dado calma suficiente para suportar a nossa primeira separação desde há quase 17 anos. Portanto, isto que eu vos li está sublinhado pela PIDE. Não chegou ao meu pai.